Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi com seus discípulos para a região da Judéia. Permaneceu aí com eles e batizava. Também João estava batizando em Enom, perto de Salim, onde havia muita água. Aí chegavam as pessoas e eram batizadas. João ainda não tinha sido posto no cárcere. Alguns discípulos de João estavam discutindo com um judeu a respeito da purificação. Foram a João e disseram: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, e do qual tu deste testemunho, agora está batizando, e todos vão a ele. João respondeu: ninguém pode receber alguma coisa se não lhe for dada do céu. Vós mesmos sois testemunhas daquilo que eu disse. Eu não sou o Messias, mas fui enviado na sua frente. É o noivo que recebe a noiva, mas o amigo que está presente e o escuta, enche-se de alegria ao ouvir a voz do noivo. Esta é a minha alegria, e ela é completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, cantar o refrão do salmo. O Senhor ama seu povo de verdade. O Senhor ama seu povo de verdade. Pode ir cantando e rezando isso. O Senhor ama seu povo de verdade. O Senhor ama seu povo de verdade. E a gente poderia até cantar: o Senhor ama a minha família de verdade. O Senhor me ama de verdade. O Senhor ama a nossa nação de verdade. O Senhor ama o seu povo, ama a cada um de nós de verdade, minha gente. Não é de mentira, não. Não é um conto, não. O Senhor nos ama de verdade. O Senhor ama você de verdade. E que bom que você está aqui, neste encontro, neste retiro, neste acampamento de casais. Que bom que você, casais não, de famílias, que também é casais, né? São casais também. De famílias, e você que está em casa também. O Senhor ama você de verdade, ama a sua família de verdade. Queremos proclamar isso para o mundo. Queremos proclamar também, e aí o fio condutor desse nosso encontro tem sido isso, não é? Tem sido este slogan, não é? A minha família está protegida pelo sangue de Jesus. Você já participou dos momentos de oração, as reflexões que nós tivemos durante todo este dia, agora a Santa Missa. E queremos nessa Santa Missa, meus irmãos, confiar a nosso Senhor as nossas famílias. Porque essa é a orientação que também a liturgia da palavra nos dá. Temos escutado nesses dias o apóstolo São João, que escreveu também esta carta, além de ter escrito o Evangelho. O Senhor colocou no coração dele, para que ele instruísse a sua comunidade a confiança em Deus. Confiar em Deus. Confiar em Deus e rezar. Confiar em Deus e se colocar na presença dele através da oração. O quanto nós precisamos fazer isso, meus irmãos? Nos colocar na presença de Deus em oração. Confiança na oração. Ele nos ouve, disse aqui a palavra. Ele nos ouve. Ele ouve a sua súplica.
Ele ouve o seu pedido, Ele ouve a sua oração. E cremos que o Senhor vai nos atender, amém? Ao tempo dele, é claro, não no nosso tempo. Nós estipulamos, prazos para certas coisas aqui. Nós conseguimos estipular, mas o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Por isso que a oração é abandono, a oração é confiança em Deus, confiança no Pai. Ele cuida de mim, Ele cuida de nós. E de maneira muito especial, aqui São João, quando ele fala da oração e diz desta grande verdade que Deus nos ouve, depois ele continua a dizer para nós rezarmos por aqueles que estão no pecado, que cometeram algum pecado, que não leva à morte. Aqui, é claro, ele traz um ensinamento, ele mencionou isso, que há pecado que leva à morte. Aqui então há uma classificação a respeito do pecado. Há pecado que não leva à morte e há pecado que leva à morte. Mas que tipo de morte? A morte eterna, é claro que ele está dizendo aqui, que ele está ensinando. Da morte terrena, alguém vai escapar aqui? Ninguém vai escapar. Um dia ela vai chegar e dizer: toque, toque, toque. Quem é? Sou eu, sua amiga. A morte. Ai, meu Deus, me livra. Não tem jeito. Esse dia vai chegar. Pode ser hoje. Ai, meu Deus do céu. Um dia vai chegar. Hoje, ou amanhã, ou daqui a 10 anos. Um dia, este dia vai. Toque, toque, toque. Quem é? É o frio. Um dia, este dia vai chegar. E nós devemos nos preocupar, meus irmãos, com a nossa caminhada de fé, para nós não estarmos em algum pecado que leva à morte eterna. Estejamos atentos, estejamos vigilantes. Mas que tipo de pecado, Padre, leva à morte eterna? E aqui, São João, e em 2 rodapés de 2 Bíblias, a Bíblia da Jerusalém e a Bíblia dos Capuchinhos de Portugal, elas vão dizer que é o pecado contra o Espírito Santo e o pecado de apostasia. Ou seja, a negação total e consciente da obra de salvação em nosso Senhor Jesus Cristo. Esse pecado leva à morte eterna. A negação total de nosso Senhor. O Catecismo da Igreja Católica vai dizer ainda mais claro a respeito deste pecado que leva à morte eterna. A apostasia é o repúdio total da fé cristã. O repúdio total da fé cristã. Depois, ainda no Catecismo da Igreja Católica, eu li aqui o parágrafo 2089, no parágrafo 675, quando fala a respeito da vinda do Senhor, que a igreja será perseguida, depois vai dizer, de uma impostura religiosa. Será que a gente não tem visto isso? Uma impostura religiosa, a igreja que tem sido perseguida, que tem sido podada, uma impostura religiosa que trará aos homens uma solução aparente para os seus problemas. Quantos salvadores do mundo estão aparecendo por aí? É ou não é verdade? Tenhamos cuidado, estejamos atentos, à custa da apostasia da verdade. Troca-se a verdade por uma verdade que não é verdade, a verdade deste mundo. Meus irmãos, que cada vez mais nós
possamos estar em Deus, na oração, no estudo do catecismo, no estudo da palavra, que nós aproveitemos as oportunidades que nosso Senhor tem nos dado de formações dentro das nossas igrejas, online também são possíveis formações, para que nós estejamos solidificados na nossa fé. Porque os ventos estão soprando contra a igreja. Os ventos contrários estão soprando contra a nossa família. Sim ou não? Estão soprando. Nós temos sentido. Nós até balançamos um pouquinho, não é? Mas porque você está em Cristo Jesus, está na doutrina católica, meu irmão, o vento pode até vergar, mas você não vai cair, amém? Porque você está enraizado em nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, que nós estejamos atentos, que nós estejamos vigilantes para não cair neste pecado da apostasia que nos levará à morte eterna. Nos levará à morte eterna. Cuidemos de não cair. Cuidemos para que as nossas famílias não caiam. Por isso o caminho da oração, que foi aqui a proposta de São João, rezem. E em quantas passagens bíblicas nós temos também o orai sem cessar. Quantas vezes nosso Senhor Jesus Cristo se retirava ao monte para estar com o Pai em oração, para dizer para cada um de nós: ei, bendito, tem que rezar também. Se até eu que sou o Filho de Deus rezei, Jesus, reze também, persevere também na oração, mesmo que venha a preguiça, vá lá rezar. Engraçado, né? A gente não tem preguiça de dormir, né? Não tem preguiça de dormir. Tem preguiça de trabalhar, tem preguiça de estudar, não tem preguiça de almoçar, ou tem? Alguns têm, né? Preguiça de almoçar, prefere dormir do que... Mas para dormir, dificilmente alguém tem preguiça, né? Não, eu me entrego logo, né? Meus irmãos, combatemos, nós temos que rezar, temos que dobrar os nossos joelhos diante de nosso Senhor, temos que dobrar o nosso coração diante de nosso Senhor, porque senão os ventos contrários vão nos derrubar e vão nos dobrar. Antes que os ventos contrários de falsas doutrinas nos dobrem, precisamos nos dobrar diante de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Precisamos nos prostrar diante dEle, porque nos prostrando diante dEle, nós teremos forças para combater o bom combate, como São Paulo combateu o bom combate. Oremos, meus irmãos, oremos sem cessar. E Jesus, no Evangelho, e São João Batista, no Evangelho, nos dá aqui também uma lição. Além de rezarmos, como é que nós podemos combater o pecado, a preguiça e tantos outros males? Como é que nós podemos combater essas nuvens, essas ideologias, esses males que chegam até nós? O Senhor nos indica aqui um caminho para nós não cairmos na apostasia e nos demais pecados, porque todos nós podemos cair no pecado. Podemos ou não podemos? Podemos, minha gente, podemos. Quem está de pé, cuidado para não cair. O padre precisa vigiar, o seminarista precisa vigiar, o missionário precisa vigiar, todos nós, a família. Maridão, faz favor, vigia aí. Você tem só uma esposa, tá certo? Esposa, vigia aí. Tem uns bonitão que aparece aí, mas não é para você não. Não é para o seu bico não. Você já tem um compromisso, então é com ele. O bonitão está lá na sua casa. A bonitona está lá na sua casa. Olhos para ele. Olhos para ela.
e tenta fazer o propósito. Fica a dica aqui. Com todo respeito, tá? A mais bonita está lá em casa. Faça esse propósito. A mais bela, a minha rainha, a minha princesa, está lá em casa, a mais bela. As outras são todas feias. Faça esse propósito. Fica a dica. Esposa, a mesma coisa. O galã, o bonitão, está lá na sua casa. Está lá na sua casa. O resto é tudo feio. Feioso, horroroso. O bonitão está na sua casa. Foi aquele com quem você fez um compromisso. Diante de Deus. Diante de algumas testemunhas. Aquele é o bonitão. Aquela é a bonitona. Viu? Olhos para ele, olhos para ela. É claro que exteriormente as coisas mudam, né? É evidente. O telhado cai, né? Homens. Vai esbranquecendo, né? A mulher tem a vantagem, a tecnologia a favor, né? Fica loira, né? Algumas ficam ruivas também. Mas olhos para ele, olhos para ela. Ela é a bonitona, só ela. A melhor que eu tenho, a única que eu tenho, o único que eu tenho. Vigie, vigie. Faça o compromisso, fica a dica. É ele, é ela e mais ninguém. O restante eu vou tratar com respeito, mas é feia. É feio, mas eu vou tratar com respeito. Vou ser educado, vou ser educada. Mas olhos somente para minha amada, para o meu amado. Fica a dica. Vigie, faça o propósito, reze para não cair em tentação. Jesus já dizia isso para os apóstolos, já dizia isso para a multidão. Rezem, rezem, rezem. Depois, meus irmãos, para não cairmos em qualquer pecado, não cairmos neste pecado da apostasia, o pecado contra o Espírito Santo, todos nós podemos cair. Mas no Evangelho, o Senhor nos mostra um caminho para nós não cairmos. Jesus foi batizado no Jordão, iniciou a sua vida pública e ele, Jesus, com os seus discípulos, começou o seu ministério e eles começaram a batizar também. E aí um judeu e os discípulos de João Batista começaram a discutir a respeito do batismo, dos batismos. O batismo de Jesus, e ali eles estavam com João Batista. E aí, João Batista, como é que a gente faz? Você batizou aqui Jesus, agora ele está lá batizando. Como é que a gente faz? Pode isso? Como é que é? E ainda bem, meus irmãos, que João Batista, ele não se deixou levar por aquela polêmica que foi levantada. Mas ele se manteve no seu lugar. É muito interessante perceber o quanto João Batista tinha consciência da sua missão e o quanto ele viveu a humildade. Além do orar sem cessar, além de orar pelos nossos, a humildade é um outro caminho, meus irmãos, para nós vencermos as tentações, para nós vencermos qualquer tipo de pecado e o pecado também da apostasia. O que é a apostasia, senão também a vanglória do meu pensamento? De deixar o pensamento cristão de lado, não. Eu sou o dono. Não é assim. Por isso, a humildade. João não se deixou contaminar por aqueles que estavam fazendo polêmica. E, meus irmãos, quanta gente fazendo polêmica na internet. Fique atento. Eles até gostam de usar alguns títulos
É para chamar a sua atenção, seu bobo. Não clica lá não, que depois a gente vai escutar, né? O padre já caiu também nessa, né? Vai lá escutar, não tem nada daquilo que eles falaram. É só para te pegar, que depois eles vão ganhar também, né? Porque é monetizado, cada visualização eles estão ganhando também. Não vamos dar ibope, minha gente, para o encardido, para esses polemizadores, para esses que só querem colocar a igreja contra a igreja, irmão contra irmão. Estejamos atentos a esses que estão causando polêmica. Esses estavam ali causando uma polêmica, querendo colocar contra os discípulos de Jesus, contra os discípulos de João Batista. Mas João Batista não se deixou contaminar por aquela notícia. Ele sabia qual era o seu lugar. Dentro da sua família, procure encontrar também o seu lugar. Você é pai, seja pai. É mãe, seja mãe. Parece óbvio, né, minha gente? Mas é verdade. Não deixe o seu filho tomar o seu lugar. A sua filha tomar o seu lugar. Pai é pai, mãe é mãe e filho é filho. Tá certo? Tome o seu lugar. João Batista tinha claro isso para ele. Ele preparou o caminho do Senhor, ele sabia qual era o seu lugar. Depois ele saiu de cena e Jesus entrou. E Jesus continuou. O que dizia João Batista? Não sou o Messias. Deixou claro. Eu já falei para vocês, meus discípulos, não sou o Messias. Sou a voz. Jesus é a palavra, é o verbo. Ele veio preparar o caminho. Para quem? Para Jesus. E João ainda, na sua humildade, ele dizia, e eu acredito que você vai lembrar dessa passagem, ele não se considerava nenhum escravo. Ele dizia, não sou digno de desatar a correia das sandálias do Mestre, do Senhor. Quem é que desamarrava as sandálias? Os escravos. João Batista não se considerava nenhum escravo do Senhor. Tamanha a humildade que ele tinha. Meus irmãos, a grandeza de João Batista estava em sua humildade. João não quis roubar o lugar de nosso Senhor Jesus Cristo. Humildade. Meus irmãos, nós precisamos viver a humildade dentro de nossas casas, dentro de nossas famílias, precisamos viver a humildade dentro da nossa sociedade. Tomemos cuidado, principalmente nós que assumimos algum trabalho, algum serviço na igreja, tomemos cuidado para não nos tornarmos tão importantes na vida dos outros ao ponto de nos endeusarem. Tomemos cuidado. Você pode gostar bastante do padre fulano, você pode gostar bastante do bispo tal, você pode gostar bastante do músico, você pode gostar bastante, que é uma referência para você, mas pelo amor de Deus, não endeuse esta pessoa. Ela é tão pecadora quanto você, e você vai fazer bem se você não endeusá-la também. Porque nós que estamos um pouquinho mais à frente, caímos nesse risco. Eu sou bom mesmo. Olha só quantas curtidas eu tive. Olha só quantas visualizações eu tive. Tomem cuidado para não endeusar ninguém. Tomem cuidado para não se deixar endeusar. Não tomar o lugar de nosso Senhor Jesus Cristo. João Batista sabia qual era o seu lugar e ele apontava para nosso Senhor. Está aí o que nós devemos fazer. Dentro da nossa casa, viver a humildade, servir, não esperando ser servidos, servir e imitar ali o Cristo. O Cristo. Tomemos cuidado, nada de nos envaidecer, nada de orgulho, minha gente, nada de orgulho. O padre Leon Deon, que fundou o Sagrado Coração de Jesus,
ele ensinava: com o orgulho, afasta as graças. Se somos orgulhosos, afastamos as graças. Assim, a humildade atrai as graças de Deus. O Senhor nos chama à humildade, minha gente. O Senhor nos chama à humildade. Rezemos então humildemente pelos pecadores. Rezemos então pelas nossas famílias. Ou seja, também rezemos por nós em primeiro lugar, não é? Rezemos por nós. Nós não somos melhores que os outros. Você que está aqui não é melhor do que aqueles que não vieram para o encontro, que talvez estão lá na cachaçada, estão lá nas drogas, estão lá na prostituição. Você não é melhor, nós não somos melhores. Rezemos por nós, para que nós sejamos santos, para que nós sejamos humildes. E é claro, vamos rezar por esses nossos irmãos, para que se convertam, para que se encontrem com o nosso Senhor Jesus Cristo, onde quer que eles estejam. Senhor, a minha família está protegida pelo Teu sangue. Senhor, que o Teu sangue precioso me lave, me banhe aqui nesses dias, mas alcança também os meus, Senhor, que estão tomando aí as cachaças da vida, que precisam experimentar, na verdade, o Teu sangue precioso. Eles ainda não experimentaram o Teu sangue precioso, por isso que eles bebem tanto. Estão tentando se saciar, estão tentando, mas não conseguem, nunca vão se saciar. O verdadeiro sangue, a verdadeira bebida, Senhor, que a minha família precisa beber, é o Teu sangue precioso. A verdadeira comida que a minha família precisa comer é o Senhor, na palavra, na Eucaristia. Mas que pena, Senhor, eles ainda não encontraram este alimento, Senhor, mas que eles sejam alcançados pelo Senhor. Nós estamos aqui em oração, Senhor, por eles. Queremos pedir por eles. Alcança, Senhor, os nossos irmãos. Meus irmãos, não desanimemos, busquemos a conversão, oremos por nós para nós não cairmos em tentação, rezemos pelos nossos. Tudo pode ser mudado pela força da oração. Nós cremos, por isso oramos, por isso caímos de joelhos diante de nosso Senhor. Em nossos lares, meus irmãos, cultivemos a humildade. E é claro que a referência para nós, além de João Batista, que eu mencionei aqui, é nosso Senhor Jesus Cristo, que lavou os pés dos discípulos. Lavemos os pés dos nossos familiares. Com humildade, meus irmãos, vivamos o Evangelho. Vivamos o Evangelho dentro de casa. A igreja doméstica, uma antiga expressão. No Catecismo da Igreja Católica, 1656, ensina o seguinte a respeito da família, de como viver o Evangelho dentro da família. É no seio da família que os pais são, pela palavra e o exemplo, os primeiros arautos da fé para os seus filhos, ao serviço da vocação de cada um. Papai e mamãe, você é exemplo para o seu filho, para a sua filha. Capricha então. Você quer que seu filho ame muito? Ame já. Ame-o já. Ame muito a sua esposa, para que ele veja, nossa, como o papai ama a mamãe. Apesar dele estar tão feinho, mas ela ama. Apesar da mamãe estar tão enrugada, mas olha lá, como é que pode gostar tanto assim? Só pode ser amor mesmo? O que será que ele viu nela? O que será que ele viu nele? Não é? Seja um exemplo na sua casa. O seu filho, a sua filha, que ele ame mais que você. Amém? Que ele ame mais que você quando ele crescer. Não é isso que os pais desejam? Que ele evolua, que ele vá além daquilo que eu fui. Não é assim? E aqueles que conseguiram essa graça, né? O filho se formou, o filho conseguiu. Ai, que santo orgulho, não é assim? Não é assim? Reze, viva e dê exemplo. Ame o seu marido, ame a sua esposa, ame os seus filhos. E que o seu filho possa ver. Eu vou amar o meu irmãozinho, eu vou amar meus amigos.
No Catecismo da Igreja Católica, ainda falando a respeito dessa missão que todos nós, que a família é chamada a viver o Evangelho, diz assim: o lar é, assim, a primeira escola da vida cristã. Uma escola de enriquecimento humano. É aqui que se aprende a tenacidade e a alegria do trabalho. Dentro de casa se aprende, coragem, força, não seja mole. É em casa que se aprende a alegria do trabalho. Não sei se você, filho, filha, desde pequeno, né, que foi educado assim, se você já não sentiu a alegria de lavar uma louça. Porque aprendeu com seu pai, aprendeu com sua mãe. Nossa, que alegria lavar uma louça. Que bom lavar uma louça. Não sei se você já sentiu essa alegria. É em casa que se aprende. Porque se não varrer em casa, depois vai ter que varrer lá no trabalho. Eu conheço gente que tinha birra de tomar café. Não tomava café de jeito nenhum em casa. Pequena ali, adolescente, cheio de manha, né? E foi trabalhar, de repente eu vejo tomando café. Falei, olha, que evolução. O que aconteceu? No trabalho só tem café. Teve que aprender na vida. Ensine em casa. Varrer, como é bom varrer em casa. Como é bom varrer a casa. Como é bom lavar a louça. Se aprende em casa, minha gente. O amor fraterno. Tudo isso é o catecismo que está dizendo, tá? Eu só estou acrescentando algumas coisas aqui, alguns exemplos. O Catecismo da Igreja Católica, 1657. O amor fraterno, o perdão generoso. Ame dentro da sua casa e não tenha medo de demonstrar carinho e afeto para os seus. Dê sempre uma bitoquinha, um no outro, marido e mulher. Beije o seu filho, a sua filha. Abrace. Abrace. Isso faz tanta falta, minha gente. Depois o aborrecente, o adolescente, vai querer buscar outros abraços. Ame em casa. Seja presença em casa. Para que depois, quando ele sentir uma carência, pai, eu estou precisando daquele abraço lá que o senhor já me deu. Mãe, eu estou precisando daquele abraço lá que a senhora já me deu. Em casa se aprende a tenacidade, a alegria no trabalho, o amor fraterno, o perdão generoso. Em casa se começa o perdão. Vai lá, pede perdão para o seu irmão. Nem que seja assim, mas já ensina pequeno a pedir perdão. E é engraçado, né? A gente vê a criançada, os dois ficam assim, né? Não vou falar, vai lá, cumprimento seu irmão. E chega uma hora ali que consegue, né? Graças a Deus. Porque adulto vai ter que perdoar também. Quando for adulto vai precisar também amar o irmãozinho. Depois, é claro, sobretudo, em casa se aprende o culto divino, a rezar, a colocar Deus em primeiro lugar. Pela oração e pelo oferecimento de sua própria vida. Querida família, cultive mesmo isso. Cultivem esses valores, a tenacidade, a alegria do trabalho, o amor fraterno, o perdão generoso. Cultivem a vida de oração. Se amem, se amem. Ainda que vocês se espetem, mas se amem. E para finalizar, eu conto essa historinha, que talvez você já conheça, mas que tem a ver com esse nosso momento de família e de partilha. A família dos porcos espinhos, que sofreram porque houve uma grande queda na temperatura, lá onde eles estavam, na região onde eles estavam. E aí eles descobriram, para que não morressem congelados, eles precisavam se juntar. Juntos havia calor, juntos eles estavam ali resistindo, só que juntos também eles estavam se espetando,
um ao outro. Teve um lá que teve uma brilhante ideia. Não, peraí, então nós estamos nos machucando, vamos nos distanciar. O que aconteceu? Alguns morreram congelados. Não vai dar certo. Vamos juntar de novo. E eles se juntaram, voltaram a se unir. Ainda se incomodavam, mas o calor os mantinham vivos. O calor e estar juntos era o mais importante. O calor era mais importante que os espinhos. Tem porco-espinho lá na sua casa? Não precisa responder. Deve ter. Aliás, eu estou falando com algum, né, agora. Ou muitos porcos-espinhos que estão aqui. Queridos porcos-espinhos, o calor do amor de Deus é mais importante. Você recebeu o calor do amor de Deus. Cultive o calor do amor de Deus dentro da sua casa, dentro da sua família. Que o calor do amor de Deus possa curar esses machucados que são inevitáveis. Você tem um temperamento, tem um jeito, não é? Isso fere o outro. Mas que o calor do amor de Deus possa curar essas feridas. Não fique com os espinhos do outro, os espinhos da chatice, da rabugice, do temperamento difícil. Não fique com os espinhos, mas fique com o calor, o amor, a oração, o perdão, a exortação com misericórdia. Releve certas situações, peça perdão, dê o perdão, chame a atenção com caridade. Afinal, ele não é um porco-espinho. Ele é seu irmão em Cristo Jesus. Amém? É seu irmão, não é um porco-espinho. Te convido a ficar de pé um instante e a cultivar o calor do amor de Deus dentro da sua casa, dentro da sua família. E de maneira especial, como o padre foi discorrendo aqui, na liturgia, na reflexão, o calor da oração, o calor da humildade. Cultive isso dentro do seu lar. Cultive isso dentro da sua família. Eu tenho certeza que é uma receita aí, que vai te ajudar a viver bem como família. E que você vivendo bem dentro da sua casa, você possa contagiar as pessoas do seu trabalho, do seu estudo, as pessoas com quem você convive. Você vai levar muitos espinhos, é verdade. Mas você está aqui, meu irmão, minha irmã, recebendo o grande amor de Deus, o calor do amor de Deus. Leve também o amor de Deus, leve o perdão de Deus, leve a graça de Deus aos seus. Te convido a levantar as mãos e a rezar isso. Senhor, eu estou aqui na Tua presença. Estou aqui na Tua presença. E eu quero te pedir, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor. Derrama sobre mim a Tua graça. Derrama sobre mim a Tua graça. Que eu ame mais, Senhor. Que eu ame mais. Que eu perdoe mais, Senhor. Que eu perdoe mais. Que eu interceda mais, Senhor. Que eu interceda mais, Senhor. Pelos meus irmãos. Pelos meus irmãos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor me envolveu. Porque o Senhor me envolveu. O Senhor me envolve. O Senhor me envolve. Com o Teu amor. Com o Teu amor. Com a Tua misericórdia. Com a Tua misericórdia. E o Senhor me ensina nesta liturgia. O Senhor me ensina nesta liturgia. Que eu devo rezar. Que eu devo rezar. Que eu devo vigiar. Que eu devo vigiar. Para não cair. Para não cair. E para não obter a morte eterna. Para não obter a morte eterna. Senhor, eu quero a vida eterna. Senhor, eu quero a vida eterna. E me ajuda a fazer esse caminho, Senhor. Me ajuda a fazer esse caminho. Para a vida eterna. Para a vida eterna. Através da humildade. Através da humildade. E que eu viva a humildade, Senhor. E que eu viva a humildade. Dentro Senhor. da minha família. Dentro da minha família. A minha igreja doméstica. A minha igreja doméstica. Eis-me aqui, Senhor. 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 Eis-me aqui. A minha família está protegida pelo sangue de Jesus. A minha
pelo sangue de Jesus. A minha família está protegida pelo sangue de Jesus. A minha família está protegida pelo sangue de Jesus. E vá agradecendo a Deus Obrigado, pelo sangue precioso de pelo seu sangue Jesus, precioso derramado, que é derramado sobre você e sobre a sua família. Obrigado, Senhor, pelo seu amor generoso que é derramado em nossos corações. Obrigado, Senhor, porque o teu sangue precioso nos lava, nos purifica. Obrigado, Senhor, porque o teu sangue precioso nos faz homens novos, mulheres novas, homens de oração, mulheres de oração, homens de humildade, mulheres de humildade, famílias orantes, famílias humildes. Obrigado, Senhor. Ao Senhor a honra, a glória, o louvor. Amém. Mais uma vez, a minha família está protegida. A minha família está protegida pelo sangue